Olá, alunos do sexto B, tudo bem com vocês? Professor Renato para mais uma videoaula. Hoje nós vamos para as páginas 55 a 62, onde faremos o estudo de verbete e página de dicionário. Então, aquele mesmo procedimento. Peguem os livros de vocês, lápis, caneta e a folha em branco para fazer as anotações que acharem necessário, quando surgirem dúvidas diante da minha explicação. Ok? Então, pegando os livros de vocês, todo o material para que a gente possa iniciar o nosso estudo. Então, vamos lá para a página 55. Então, na página 55, nós começamos com esta enorme palavra. Esta é a maior palavra da língua portuguesa registrada em dicionário. Você consegue ler essa palavra sem gaguejar? Quantas letras a compõem? Como ficaria sua separação silábica? E quantas sílabas ela tem? É difícil de fazer a leitura. Até eu lanço o desafio. Quem conseguir falar esta palavra de uma vez, vai falar para mim na videoconferência. Então, vamos lá. Eu tenho uma palavra com 46 letras. Olha o tamanho dessa palavra. Ela tem 19 sílabas, como estão separadinhas aqui. Eu vou tentar fazer a leitura, mas não garanto que eu vou fazer a leitura de uma forma rápida e sem gaguejar, lógico. Pneumoultramicroscópico-silicovulcanoconiótico. Não dá para fazer uma leitura de uma vez. Mesmo assim pausado, a gente ainda engasga um pouquinho. O que essa palavra representa? O que ela significa? Descreve indivíduo que possui doença pulmonar causada pela inspiração de cinzas vulcânicas. Então, aqui uma curiosidade. Então, a pessoa que inspirou a cinza vulcânica e teve problema em seu pulmão, recebe esse nome, que é uma palavra enorme da língua portuguesa. Então, treinem aí que na videoconferência eu vou chamar alguns para fazer a leitura, certo? Vamos ver quem consegue. Então, continuando. Agora nós temos o estudo de verbete e página de dicionário. Antes de ler a tirinha, responda oralmente estas questões. Qual é a comida de que você mais gosta? E qual é a comida de que você menos gosta? Depois eu vou querer saber de vocês, já que não dá para vocês falarem para mim. Eu adoro um nhoque com bastante molho, um bife acebolado, batatas fritas, e já não gosto muito de pratos que envolvam peixe. Peixe já não é muito a minha praia. Depois eu vou querer saber de vocês, certo? Então vamos lá. Então agora para o estudo da nossa tirinha. Criada em 1962 pelo cartunista argentino Quino, Mafalda é uma criança de 6 anos. Em suas tiras, ela surpreende por estar atenta a questões sociais e políticas do seu tempo. Sem deixar de ser criança, ela busca entender os problemas que afetam a vida das pessoas na sociedade. Então aqui nós temos uma personagem muito comum que aparece nas tirinhas. Lembrando que nós temos uma tirinha por ter apenas 4 quadrinhos. Se nós tivéssemos mais do que isso, já se tornaria uma história em quadrinhos. Então, a Mafalda é muito comum nas tirinhas. Ela foi criada em 1962 por esse cartunista chamado Quino. E é uma garota de apenas 6 anos, mas ela tem atitudes adultas e ela sempre traz para a polêmica, para a nossa reflexão, alguma coisa relacionada à sociedade, tá certo? Então, uma garota de 6 anos, mas com um pensamento bastante avançado, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos na tirinha Mafalda conversando com esse colega, que, se eu não me engano, o nome dele é Manolito. Então, vamos lá. Não, o dicionário não diz que é palavrão. Não, é que é uma porcaria repugnante. Não diz que é uma porcaria repugnante? Também não. Não pode ser, lê para mim. Sopa do alemão souper. Prato de caldo com pão, massas, farinhas, etc. E no último quadrinho, a gente percebe uma mulher que é a mãe da Mafalda. Ela está fazendo alguma coisa e ela percebe algo de estranho. Tanto é que nós temos o que nós chamamos de metáfora visual, que é o balãozinho de pensamento com esse ponto de interrogação. Então, vocês vão fazer a análise dessa tirinha e responder as questões que estão na página 56. E depois nós voltamos numa outra aula para fazer a correção. Então, agora vamos lá. Dicionário. O que diz o dicionário sobre a palavra dicionário? Estranho, né? Mas vamos lá.
Segundo o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, dicionário é um conjunto de vocábulos de uma língua ou de termos próprios de uma ciência ou arte, dispostos em geral alfabeticamente, e com o respectivo significado ou sua versão em outra língua. O que é um vocábulo? Então, nós temos aqui ao lado, vocábulo é o mesmo que palavra. Então, sempre que eu ouvir ou ler a palavra vocábulo, nós queremos dizer que é palavra. Então, aqui ele está mostrando que o dicionário ele vai trazer as palavras e as suas definições, o que elas significam, tá certo? Então, vamos lá. Que informações constam em um verbete de dicionário? O que é um verbete? Vamos aqui ao lado. Verbete é cada uma das palavras a que os dicionários, as enciclopédias, etc., se propõem a explicar. Em geral, as palavras apresentam mais de um significado. Então, toda vez que vocês forem ao dicionário pesquisar uma palavra, quando aparece a palavra e seu significado, aquilo é chamado de verbete. Então, vamos lá. Mais do que apresentar um conjunto de palavras, o dicionário é uma ferramenta importante no dia a dia, uma vez que traz muitas informações sobre as palavras. Por exemplo, então nós temos aqui qual informação? Que o dicionário, além de trazer o significado, o dicionário também traz muitas outras informações. E quais são elas? Escrita, ortografia. Como se escreve aquela palavra, qual é a ortografia correta. Então, se eu tenho dúvida de como escrever uma palavra, eu posso consultar o dicionário, que ali me mostra como aquela palavra deve ser escrita. A sua pronúncia, então, se é uma palavra estranha que eu não conheço, o dicionário vai me mostrar como aquela palavra é pronunciada. Como se dá a separação silábica daquela palavra, a origem, ou também podemos chamar etimologia. Origem e etimologia é a mesma coisa. De que língua evoluiu ou a que língua pertence. Acepções. O que são essas acepções? São os vários significados de uma mesma palavra. Então, uma palavra ela pode ter diversos significados. Esses diversos significados nós vamos chamar de acepções. E frases que servem de exemplos para os diferentes significados do verbete. Então vamos lá, a gente vai fazer um novo estudo para poder aprender um pouquinho melhor. Então vamos lá, seguindo. Como que o dicionário está organizado? Os verbetes são apresentados em ordem alfabética. Então, quando nós vamos procurar num dicionário, todas as palavras estão em ordem alfabética, iniciando pelo A e terminando pelo Z. Portanto, o dicionário está organizado de A a Z. Para procurar uma palavra, considera-se a princípio a primeira letra, depois a segunda, a terceira e assim por diante. Então, se eu for procurar uma palavra no dicionário, eu vou pela primeira letra. Por exemplo, a palavra batata. Então, eu vou procurar na letra B. Dentro da letra B, existem outras. Então, tenho banana, tenho balança e assim por diante. Então, eu vou procurando e vou fazendo a seleção das letras para que eu consiga verificar em que ordem está. Então, aqui, para exemplo, eu tenho duas palavras que têm uma semelhança. Uma é derivada da outra. Eu tenho a palavra livro e a palavra livraria. Quem vem primeiro? Se eu tenho dúvida, como que eu vou fazer esta análise? Então, nós vamos para a primeira letra. O que aconteceu na primeira letra? Entre livraria e livro. Houve um empate. As duas se iniciam pela letra L. Uma vez que houve empate na primeira, eu vou passar para a segunda. Caímos na segunda. Outro empate. I. Vamos partir para a terceira. Também empate. V e V. Vamos para a quarta letra. Empate novamente. RR. Então, nós vamos sempre fazendo esta análise. Se as letras são iguais na primeira, eu vou para a segunda. Se também são iguais na segunda, vamos para a terceira. Até que nós consigamos fazer o desempate. E onde que nós vamos perceber isso aqui? Na quinta letra.
Porque livraria nós temos a letra A e no livro a letra O. Então aqui nesse caso já conseguimos visualizar. Então quem vem em primeiro lugar? Livraria ou livro? A palavra livraria está antes da palavra livro, por causa da quinta letra, pois o A no alfabeto aparece antes da letra O. Então é isso que nós sempre vamos fazer para analisar a ordem das palavras e também para buscá-la, para buscar a palavrinha no dicionário. Agora nós temos 2 exercícios para que vocês façam. Em que ordem as palavras de cada grupo seriam apresentadas no dicionário? Numere-as de 1 a 5. Então eu tenho 2 grupos de palavras, que são palavras derivadas também. Então eu tenho pedreiro, pedra, pedreira, pedraria e pedregulho. O que nós vamos perceber? Que P, E, D e R são comuns em todas elas. Então nós vamos, a partir daí, fazer o estudo. Qual é a primeira? Qual é a segunda? Qual é a terceira? Até preenchermos a nossa coluna. A mesma coisa acontece ao lado. Florista, florir, floricultura, flor e florada. Então nós temos ali letras que são comuns, onde há um empate, e aquelas que farão o desempate. Então vocês vão fazer também esse exercício para que possamos corrigir na outra aula. E aqui nós temos uma informação. Por ser um princípio organizador bastante comum, a ordem alfabética permite ao leitor localizar com facilidade o que deseja. Então nós temos aí uma forma de organização que é por ordem alfabética. É por esta razão que os nomes dos alunos estão organizados alfabeticamente nas listas de chamada. Por exemplo, então nós temos também, não só no dicionário, como várias outras formas de organizar nomes, materiais por ordem alfabética, como é o caso da lista de chamada. Então nós começamos pelo A e terminamos no Z. É comum também aparecer em ordem alfabética o nome de cidades em guias turísticos, o nome de pessoas em listas e agendas telefônicas, os verbetes em enciclopédias, o nome de autores nos fichários, de bibliotecas, em catálogos de livro, etc. Até mesmo se nós formos organizar livros dentro de uma prateleira, nós podemos colocá-los em ordem alfabética, ou de acordo com o nome do autor ou com o nome do livro, que é uma forma de organização. Certo? Qualquer dúvida, anotando aí. Vamos lá para a próxima página. Nós temos aqui algumas informações agora. Então, nós temos a primeira. Normalmente, os dicionários apresentam uma página com as abreviaturas usadas em todo o livro. Quando a palavra é escrita em outra língua, numa língua de origem, aparece em itálico. Então, o que acontece? No dicionário, nós vamos encontrar, depois da palavra, algumas abreviaturas. E essas abreviaturas têm significados. Ou elas podem representar para nós classe gramatical ou a língua de origem, certo? Que depois nós vamos fazer a análise e vocês vão perceber um pouco mais. Vamos lá. São 10 as classes de palavras. Então, nós temos 10 classes de palavras, classes morfológicas. Então, nós temos substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. O que acontece? Vocês vão consultar em um dicionário para saber como que essas palavras são abreviadas lá nas páginas, certo? Por exemplo, se eu for procurar a palavra menino, menino é um substantivo. Então, após a palavra menino, vai aparecer substantivo, mas não aparece escrito na íntegra, não aparece escrito por completo. Haverá apenas a abreviatura. Qual é essa abreviatura de substantivo? A mesma coisa na sequência. Então, se eu tenho lá a palavra andar, andar é um verbo. Então, ao lado da palavrinha andar, vai aparecer a abreviação de verbo. Então, como que aparece essa abreviação na página do dicionário? Então, esta pesquisa que vocês farão, vão fazer as anotações para que possamos corrigir na próxima aula. E aqui no finalzinho, no dicionário, as palavras são apresentadas em sua forma masculina e singular. Então, se eu quero procurar o significado de meninos,
eu vou achar? Não, porque lá só está no singular, ou seja, menino, tá certo? Então, sempre no dicionário, masculino e no singular. Vamos lá, continuando. Agora nós temos uma página do dicionário. Então, vamos entender o que acontece nesta página. Nós temos aqui uma palavra e nós vamos perceber, uma página, e nós vamos perceber que esta página está no meio do dicionário. Por quê? Porque se inicia com a letra M. Então, antes do M, nós temos diversas palavras iniciadas do A até o L. Então, aqui nós temos uma página do meio do dicionário. Então, vamos entender. Isso é comum em todas as páginas. Nós vamos fazer o estudo dessa, mas é comum para todas elas. Eu tenho duas palavras que estão no alto da página. Mosqueado e motor. Localizaram aí? Ok. Então, nós temos essas duas palavrinhas. O que essas palavras representam? O que elas nos mostram? Elas são palavras que vão nos guiar. Então, se eu quisesse procurar a palavra máscara, eu encontraria aqui? Não, porque ali em cima eu tenho palavras com M-O. O M-A está para frente, certo? Então, aqui eu tenho palavras que estão entre mosqueado e motor, sendo que mosqueado é a minha primeira palavra e o motor vai ser a última palavrinha. Então, são palavras que vão me direcionar. Então, nesta página, eu tenho palavras de mosqueado até motor, certo? Se eu quisesse procurar a palavra movimento, estaria nessa página? Não, porque eu teria M-O-V e já é depois da letra T. Então, eu vou ter que ir nas páginas seguintes para procurar a palavra movimento. Então, essas duas palavrinhas que aparecem são palavras que vão nos guiar, sendo que nós temos a primeira e a última da página. Então, isso já facilita na hora de nós buscarmos as informações, tá certo? Quando nós voltarmos para a sala de aula, nós vamos trabalhar com o dicionário em mãos para que fique mais claro esta explicação. Mas se vocês quiserem treinar e depois me falar na videoconferência, ótimo, melhor ainda, tá bom? E agora nós temos aí os exercícios das páginas 57 a 62. Então procurem fazer com muita atenção todos os exercícios, prestando muita atenção mesmo. E se houver qualquer dúvida, naquela mesma estratégia, anotando para me questionar, seja através do WhatsApp ou da nossa videoconferência. Tá certo, pessoal? Então aqui fica aquele grande abraço do professor Renato e até a nossa próxima videoaula. Tchau, pessoal!